CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. E Gilberto Sudré já está aqui ao nosso lado. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Vilmara. Bom dia aos ouvintes da CBN. E as dicas de hoje? Vamos falar sobre HD externo? Quem está precisando comprar um HD externo? Exatamente. Tem várias marcas aí no mercado de HD externo e externo e interno, né, também, né? E aí muitas vezes os nossos ouvintes ficam em dúvida sobre qual marca comprar, né? E aí uma consultoria americana fez um teste pra gente, ou seja, comprou, na verdade a consultoria comprou quase 15 mil HDs de vários fabricantes diferentes, olha só, 15 mil HDs. E fez o teste e com fez todos um eles? teste com todos eles, exatamente. Para saber exatamente qual é o HD que é mais confiável no mercado e qual que apresentou vários erros. Então, vamos aos resultados que essa consultoria americana chegou à conclusão. Então, para a consultoria, o HD que é mais confiável é o Seagate, ou seja, da marca Seagate. Eles testaram HDs de 2, 3 e 4 terabytes de capacidade, né, e chegou à conclusão que o HD da Seagate é o mais confiável de todos, né, lá. Né? Na verdade, exatamente. O Hitachi também, um HD de grande capacidade também, eles chegaram à conclusão, também tem uma boa capacidade, tem uma boa aceitação. E o terceiro colocado foi da Western Digital. Então, quem tiver aí uma necessidade de comprar um HD, está procurando no mercado agora HD externo, aí são três marcas, boas marcas. Na verdade, a diferença entre eles foi muito pequena dos três, né? Ou seja, Seagate, o Hitachi e o Western Digital são bons. Aqui a gente compra essas marcas também? Encontra todas elas aqui, né? Tem várias outras marcas, tem Toshiba, tem a parte de outras marcas diferentes, de HD Max, outras coisas, que são marcas também conhecidas no mercado. Mas essa consultoria considerou essas três. Repetindo, então, Seagate, Hitachi e Western Digital. Né? Então, e por que elas são melhores? Porque elas apresentaram uma capacidade, uma taxa de erro, né, ao longo do tempo, dos testes que foram feitos, muito pequenos mesmo, em torno de 2%, 3% de erro ao longo de toda a vida, os testes que foram feitos por essa consultoria. Então foi um teste interessante. A gente muitas vezes fica em dúvida sobre que marca comprar ou que modelo comprar, e aí a sugestão dessa consultoria são entre essas três marcas, Seagate, Hitachi e Western Digital. E quando a gente vai comprar um HD externo, Gilberto, tem alguma diferença em tamanho? Assim, a gente deve sempre comprar o que tem mais espaço aí? HD externos, como memória de computador também, o quanto maior tiver, mais sempre vai fazer falta, né? Ou seja, então memória de computador, HD externo e banda de internet, você nunca tem o suficiente, sempre vai faltar espaço. Então, ou seja, nesse caso é interessante você comprar, né, um HD que tenha uma quantidade de espaço maior do que você pode pagar. Uma coisa interessante é que existem alguns tamanhos, tem HDs externos que são muito pequenos, assim, que você coloca no bolso, são mais caros também, e tem HDs externos que é aqueles HDs que você coloca e tem que ligar na tomada, inclusive que tem um cabo, né, de uma fonte de alimentação. Aí depende muito do que você quer para essa situação. Se você quer um HD que realmente seja portátil, né, que seja transportável rapidamente, dê preferência a HDs que são pequenininhos, que você pode botar no bolso, que você pode carregar para algum lugar. Se você quer um HD que vai ser externo, mas vai ficar num lugar fixo, por exemplo, no seu escritório ou em casa, para você fazer um backup, então é uma alternativa de você usar um HD que tem essa fonte externa. É um pouco mais barato, mas você já tem uma capacidade, uma forma, né, um espaço maior para armazenar esses HDs dentro de casa, por exemplo. Então é um caso. Agora, HD tem prazo de validade? Boa pergunta, tem também. E a pesquisa, inclusive, fala sobre isso, né? Ou seja, hoje é de se esperar que um HD funcione sem problema nenhum, sem dar dor de cabeça ao usuário, em torno de 3 a 4 anos. Além desse prazo, não é que ele vai parar de funcionar, mas a chance, né, ou seja, a chance dele ter ou apresentar algum tipo de erro cresce bastante. Então, ou seja, se você está usando um HD para fazer backup, para guardar seus dados, eu diria que um bom tempo de uso de um HD que vai ficar em casa guardado seria em torno de de 4 a 5 anos, né? Seria um prazo razoável. Além desse prazo, você pode pegar esse disco e usar para uma outra função mais comum ou menos nobre, vamos chamar assim, né? E tem um outro HD
externo para poder fazer o seu backup, para você ter uma chance menor de dar problema. Eu, pessoalmente, eu sou fanático backup, né? Guardo minhas coisas todas em 4 HDs externos diferentes. Ia te né? perguntar agora se a gente precisa, quem está usando para backup, precisa de ter mais, guardar em mais de um HD. Com certeza absoluta. Porque HD externo, o HD de maneira geral, ele pode parar de funcionar de uma hora para outra sem dar aviso prévio. Então esse é um problema. Se você tem um HD externo e faz seus backups todos só em um HD externo, pode ser que um dia você acorde, coloque o HD externo lá no seu computador e conecte nele e ele para de funcionar, simplesmente, sem dar nenhum aviso prévio em relação a isso. Então, minha sugestão é pelo menos tenha 2 HDs externos para fazer o seu backup, né? E aí você, se um der problema, você tem o outro. Na verdade, é bom inclusive você anotar a data da sua compra, né, do HD, para saber qual é o Para aniversário, lembrar o né, aniversário de trocar, de fazer, né? Exatamente. E de repente lá já vai ter até uma outra tecnologia que está mudando tanto, né? Com certeza, quando você for comprar um outro HD para substituir, vai ter um HD de muitas ordens de grandeza maior e pelo mesmo preço ou mais barato, inclusive, do que esse. Então, esse não é o problema de investimento, mas a questão de realmente lembrar que você tem que trocar periodicamente seus HDs de backup, né? Principalmente os de backup. Agora, é um produto caro? Não, caiu muito de preço. Caiu? Caiu muito de preço. Hoje você compra um HD de 1,5 TB, mais ou menos, né, que é um bom HD, tem uma grande capacidade hoje, né, por volta de 250 ou 300 reais. Lá fora, né, no exterior, mais barato ainda. Um HD de 4 teras hoje está em torno de $150, né? E essas marcas que a pesquisa americana indicou aí, elas são as mais caras? Não, são preços mais ou menos os mesmos que a gente encontra por aí. São preços normais aí do mercado. Inclusive são marcas que são populares. São marcas comuns que você encontra em lojas sem precisar procurar muito sobre isso, né? Então, uma boa dica aí para quem está querendo ou está pensando em comprar um HD externo. Né, escolher. isso. Então vamos só dar uma repetida aí. Seagate, né? Seagate, Western Digital e Hitachi. São as três marcas que eles consideraram como as melhores marcas hoje disponíveis no mercado para HD externo. Que não vão apresentar problemas e fica a sua dica aí de manter pelo menos 2, né? Exatamente, pelo menos 2, né? Ok. Vamos para a dica do ouvinte ou tem mais informações? Não, vamos lá falar com a dúvida do ouvinte. Dúvida do ouvinte, a Kessia mandou um e-mail para a gente, obrigado Kessia pela participação, e ela fala assim, no Facebook, quando ela vai lá em configurações, clica em segurança e aparece uma opção lá chamada de sessões ativas. O que é isso? Né? Ela pergunta. Um dia desse, ela estava lá no Facebook e aí ela viu que tinha uma sessão aberta numa localidade chamada de Londrina, no Paraná. E outro dia ela foi e estava no Rio de Janeiro. O que é isso? Na verdade, Kessia, isso é uma informação que o Facebook te dá, supondo, né, uma informação de que quem está acessando o Facebook agora, né, está logado, está conectado na sua conta do Facebook, é desse local, né, como se você estivesse nesse local. Você obviamente não deve estar lá, por isso que você está achando estranho que você não estava em Londrina e pareceu que você supostamente estaria em Londrina. A questão é que o Facebook usa, para obter essa informação, o endereço IP da sua conexão. E nem sempre ele acerta. Muitas vezes ele erra na informação. Você está conectado aqui em Vitória na sua conta do Facebook e ele acha, por exemplo, que você está no Rio de Janeiro ou que você está em outro local qualquer. Eu já vi várias informações equivocadas do Facebook em relação a isso. Então, não é para se preocupar muito sobre isso. A única sugestão que eu tenho é que você troque a senha regularmente da sua conta do Facebook, né? Então essa é uma dica importante. Não é para se assustar. Mas não é para se assustar sobre isso, porque eu já vi várias vezes o Facebook se equivocando ou errando nessa informação para gente. Nós temos mais um ouvinte aqui que está falando sobre um outro assunto, mas ele quer a sua ajuda aí. O senhor Bartolomeu de Jacaraípe, ele relata o seguinte, que o computador dele de vez em quando fica com a tela escura e quando volta o Windows informa que um drive não foi instalado corretamente. Ele quer saber se isso pode ser um problema de memória que estaria compatível ou incompatível? Obrigado, senhor Bartolomeu, aí pela pergunta. Normalmente não, normalmente isso é uma falha do próprio driver. O driver é um pequeno programa que é instalado no Windows para que ele possa reconhecer algum periférico, uma impressora, um scanner, né, ou algum outro periférico externo. Esse driver pode estar com um problema. Esse driver específico, que se ele conseguir localizar ou identificar qual é o driver, a minha sugestão é que ele desinstale, vai lá na questão de programas instalados ou na parte lá de aplicativos, ele desinstala esse drive e instala novamente. Então, provavelmente a impressora ou o scanner veio com um CD que tem o driver. Ele reinstala esse driver para ver se esse problema para de acontecer, né, sobre isso. E aí é fácil de resolver? É fácil de resolver, exatamente. Em geral é fácil de resolver, isso aqui. Tem um outro ouvinte aqui, ele mandou pelo Torpedo, ele está falando do seu Fernando Bungestap.
está te dando um bom dia e está pedindo a dica de tradutores fotográficos para Android. E se tem como desabilitar o corretor ortográfico do Android? É possível. Então, obrigado, senhor Fernando. Bom dia. É possível, você, no teclado, você vai lá e desabilita, né, na opção de teclado, vai lá na configurações, opção de teclado, e tem lá uma opção para você desabilitar. Na verdade, os Androids mais novos, eu não sei qual é o Android que está instalado lá no smartphone, no tablet do seu Fernando, mas nos Androids mais novos tem como você desabilitar, sim, a correção ortográfica do teclado, né, do Android. Quanto ao tradutor, existe um aplicativo, seu Fernando, gratuito, chamado Google Tradutor. Pode entrar lá no Google Play, né, procura Google Tradutor. Ele é um tradutor que ele é tanto um tradutor que você pode digitar e ele te devolve, né, com a tradução da palavra, ou você pode fotografar, ele reconhece o texto e aí traduz também o texto que está sendo feito. Então, um aplicativo gratuito bem tranquilo, que ele pode usar lá no Android dele. Gilberto, essa semana eu tenho recebido até no perfil do Facebook comentários de vários amigos aí que estão com problemas de vírus, né? Que são comerciais que aparecem no... Isso é um tipo de vírus, comerciais que aparecem na página e que não são eles que estão postando. Exatamente. Bem, é realmente um tipo de vírus. Acontece o seguinte, o Facebook, vamos só dividir as coisas. O Facebook, ele depois da última atualização da política de privacidade do Facebook, ele declarou que pode usar o seu nome para promover outras páginas. Então, quando você clica numa página, você curte uma página, ele pode usar seu clique, né, essa sua curtida, para poder promover, dizendo assim, olha, o fulano de tal também curtiu essa página, né? Olha aí. Então, isso não é vírus, isso é uma opção do Facebook. Agora, mas nesse caso, tem alguma opção, se a gente não quiser que ele use a página, o perfil da gente para fazer essa promoção, eu posso ir lá e tirar essa configuração? Tem na parte de configurações de privacidade, você tem como desabilitar isso. Mas isso não é vírus. Mas isso normalmente são páginas legítimas, não são páginas de pornografia, nem páginas de um conteúdo estranho. Na verdade, são páginas legítimas do Facebook que são utilizadas apenas para fazer propaganda. Agora, existe também, realmente, como você falou, Vilmara, o vírus de Facebook. O que é o vírus de Facebook? É um aplicativo que ele divulga, né, um certo vídeo, normalmente são vídeos ou então propagandas, né, ou mesmo sites de conteúdo pornográfico, por exemplo, que a pessoa vê no timeline de uma outra pessoa, já vê como se uma outra pessoa tivesse publicado lá no Facebook, clica, e nesse ato de clicar, ele é infectado o quê? Não o computador, mas o navegador da pessoa. Então, o Chrome, né, ou o Firefox, ou o Internet Explorer, ele é infectado por esse vírus. E a partir daí, esse vírus começa a fazer posts no Facebook em nome dessa pessoa, divulgando o próprio vírus. E aí os amigos dos amigos começam a receber esses posts. E às vezes a pessoa nem sabe, né? A pessoa nem... Não, na verdade a pessoa só vê porque alguém falou com ela que, olha, você postou isso aqui, que coisa estranha, né? Um conteúdo dessa natureza. E aí as pessoas ficam sabendo. Mas, então, por isso que primeiro, a questão, cuidado quando você clica em alguma coisa. Veja se aquilo realmente o seu amigo colocou, seu amigo postou. Cuidado então quando vídeos que são postados no Facebook, propagandas que são postadas no Facebook, cuidado porque pode ser um vírus sim. Um vírus muito comum que apareceu há muito tempo é aquela questão de mude a cor do seu Facebook. Não existe isso. Não existe você mudar a cor do seu Facebook, mas isso é um vírus. As pessoas, era uma propaganda, a pessoa, eu quero mudar a cor do meu Facebook. E ela clicava e infectava o seu... Então, quando você recebe esse post, você clicando nele, você já está infectando o seu navegador também. Exatamente. E como é que faz para remover isso? Não? Que é importante. Exatamente. Então, primeira coisa que ele tem que fazer, vai lá no histórico de navegação, apaga todo o histórico de navegação. Vai lá na configurações, no cache, que é a parte de armazenamento, apaga todo o cache também. E vai lá nas extensões, né, também na configuração de extensões, e apaga todas as extensões do navegador. Isso você vai limpar toda a parte de configuração interna do navegador. Mesmo configurações que a gente está conversando aqui, mesmo extensões de banco. Você reinstala as extensões de banco depois, você apaga absolutamente tudo que está lá, né? Ou seja, todas as extensões, para que você limpe e zere o seu navegador. E aí vai estar sem problema nenhum, o vírus vai parar de repostar coisas em seu nome. Então, no navegador, nós vamos lá e limpamos as extensões, né? Cancelamos todas elas. O histórico e o cache. E o cache. Exatamente, as três coisas dentro do navegador. Lá na configuração tem, né, na parte de configurações tem essas opções. Feito isso, preciso trocar a senha? E também é bem lembrado, assim, com certeza vai lá e troca a sua senha do Facebook também.
E como hoje vários conversam, a gente tem que trocar a senha do Facebook, seu e-mail. Exatamente. E lembrar de não usar a mesma senha em vários locais. Se você não usa a senha em vários locais, então você não precisa trocar a senha do Facebook só. Agora, se a sua senha é a mesma no Facebook, no Twitter, no e-mail, Instagram, aí tem que sair trocando tudo. De todos eles, com certeza. Com certeza. Agora, isso pode... Teve um amigo que relatou que o perfil dele foi bloqueado pelo Facebook. Pode chegar a acontecer isso? Pode, porque se é uma publicação, por exemplo, de cunho pornográfico, né, o Facebook não quer saber, ele acha que foi você que publicou. Né? O Facebook, né? Acha que foi você que publicou, então ele vai lá, se alguém marca lá que é spam ou se é conteúdo pornográfico, ele pode ir lá, e o próprio Facebook pode ir lá e bloquear ou suspender a sua conta no Facebook. Até a pessoa solucionar esse problema e pedir. Exatamente. Então fica a dica aí, né? Exatamente. Vamos ao resumo da semana, então? Vamos ao resumo da semana. Vamos antes falar da dica de segurança, só rapidinho, falando sobre uma falha que foi detectada essa semana no Chrome. Estamos falando de Chrome aqui, vou voltar a falar dele. O Chrome, ele permite hoje ter uma função de reconhecimento de voz. Você fala, é uma função que você habilita, você ativa no Chrome, e você fala, ele reconhece que você falou e navega via voz. O Chrome tem isso hoje. Só que alguns hackers descobriram que essa função pode ser utilizada para espionar o usuário. Então, ou seja, ele infecta o Chrome com um vírus, e esse vírus ele habilita o microfone e ele consegue receber as informações, ouvir o que está acontecendo em volta do usuário, do computador do usuário. Para isso, o que tem que fazer para se proteger disso? Cuidado, se você entrar num site, por exemplo, e aí, na verdade, isso não é automático. O vírus ele habilita o microfone, mas aparece para o usuário uma janelinha dizendo assim: esse aplicativo quer escutar o seu microfone, quer usar o seu microfone. Se você entra num site e ele te pergunta isso, desconfie e fale que não, porque provavelmente o que ele está querendo é realmente habilitar o microfone e escutar o que você está falando. Hoje em dia está precisando ficar muito atento a todo tipo de vírus, né? Exatamente. Disfarçadinho aí. Tem de tudo quanto é jeito, viu? Exatamente. Então vamos agora para o resumo da semana. Primeiro, notícia interessante, muito interessante, o resumo da semana, que a Coreia do Sul anunciou essa semana que vai ter uma internet móvel de 300 megabits por segundo. Imagina, hein? Dá até para a gente ficar sonhando, né? Com esse tipo de informação. Então, é uma rede com tecnologia nova, que vai oferecer até 300 megabits por segundo. Para a gente ter uma ideia do que é isso, um vídeo de 800 megabytes, ele seria baixado nessa tecnologia em 22 segundos. Imagina. Nossa, bem rápido, um vídeo hein? de quase 1 giga, na verdade, né? Quase 1 giga vai ser baixado em 22 segundos. É muita coisa, né? Tomara. Quando é que isso vai chegar aqui, né? Sonho de consumo, né? Isso aqui. Outra informação importante, que a gente até comentou isso aqui no comecinho desse ano, é a questão dos ataques que aconteceram usando TV e refrigerador. Então imagina, TVs e refrigeradores que hoje são todos inteligentes, TVs são inteligentes, acesso à internet e tudo mais, infectados, geraram tráfego de spam. Ou seja, os hackers estão usando agora esses eletrodomésticos que são conectados, que a gente chama de internet das coisas, não? Ou seja, os eletrodomésticos todos hoje têm acesso à internet, usam internet, conexão em rede. Os hackers invadiram centenas de milhares desses dispositivos do mundo inteiro e usaram esses dispositivos para propagar mensagens indesejadas. Quem diria? Parece coisa de filme, Gilberto. Exatamente. Uma geladeira espalhando spam. Exatamente, viu, Gilmar? Exatamente. Veja como a que ponto nós chegamos sobre isso. Então chama de internet das coisas. A gente até comentou sobre isso no começo desse ano, lá na perspectiva, né, de 2014, e aí aconteceu. No primeiro mês do ano já aconteceu o que a gente tinha até comentado no começo do ano aqui no CBN Tecnologia. Impressionante, né? Então, muito bem. Outra notícia que aconteceu essa semana foi que a Rússia atacou empresas ocidentais e da Ásia. Bom, aqui a notícia, na verdade, o mais interessante de a gente analisar dessa notícia é que a Rússia é igual aos Estados Unidos, igual à China, igual a outros locais. Ou seja, então não tem bonzinho nessa história. Todos eles fazem o seu papel, o seu dever de casa, espionam os outros, e a gente fica atento a isso de qualquer maneira. Inclusive o Brasil, né? Inclusive o Brasil também, né? E para a gente encerrar, uma curiosidade que eu achei super interessante: a Microsoft desenvolveu um elevador que adivinha o andar que você vai. Como é que ele faz isso? Ele tem um reconhecimento facial, reconhecimento do seu corpo. Se você chega em casa, por exemplo, todo dia, num certo horário, e vai lá para o segundo andar,
o elevador sabe que é você. Então você entra no elevador, ele já te leva de novo para o segundo andar automaticamente, e assim outras coisas. Ele inclusive consegue reconhecer, por exemplo, se você combinou com seu amigo que amanhã, a tal hora, vocês vão se encontrar para sair para algum lugar, Ele memoriza. ele memoriza, exatamente. Aí chega amanhã. Ele já está parado no andar, já leva você diretamente para o andar do seu amigo para vocês se encontrarem. Que coisa impressionante, né? Muito. Mas, Né? Gilberto, ainda não dá pra gente encerrar, não, que já tem uma participação aqui de alguns ouvintes Então aqui. vamos lá. Bom, vamos começar aqui com o Suami Santos. Ele está dizendo que ele está com um vírus que transforma as pastas do pendrive ou HD externo em atalhos. Já excluiu, mas ele sempre volta. O que ele pode fazer? Não tem jeito. Na verdade, esse é um vírus conhecido, um vírus que ele se propaga por pendrive, inclusive. Né? Ele se propaga através do pendrive, ele leva de um pendrive para outro. Então ele tem que passar o antivírus no seu computador e em todos os pendrives e HDs externos que ele tem também. Não adianta passar só no computador, porque ele fica como se estivesse incubado no pendrive. Então ele pode até limpar o computador. Depois ele pega um pendrive infectado e coloca no computador, infectou de novo. Então ele tem que instalar ou reinstalar um antivírus que ele está usando, aí tem que ver qual que ele está usando lá, e ele tem que escanear, ou seja, varrer, fazer uma varredura em todos os periféricos que ele tem, no HD interno, todos os HDs internos que ele tem no computador e todos os pendrives e HDs externos que ele tem também. Assim ele vai conseguir E lembrar eliminar. que todas as vezes que ele utilizar esse mesmo pendrive num outro computador de uma outra Exatamente. pessoa, quando for usar no dele, ele vai ter que passar Tem que olhar novamente de o novo. antivírus, né? Exatamente, com certeza. Então esse é o caminho. É um vírus muito chato. Realmente ele tem um poder de infecção muito grande, né, para isso. Aqui tem uma outra participação, aqui até pelo Torpedo, ele não se identificou, mas ele fala que o HD externo da Toshiba é muito bom. Ele está dizendo que ele garante isso. Exatamente, assim, tem os HDs externos são de toda maneira são bons. Esses aqui foi o que essa empresa, essa consultoria americana fez os testes e considerou como melhores. Não quer dizer que os outros são ruins, né? Não é essa a ideia, mas ele considerou os melhores esses HDs aqui. Bom, e Gilberto está sempre aqui com a gente, né? Na Isso. sexta-feira, né? Então as pessoas podem mandar suas dicas aí pelo nosso Torpedo, né? Isso. Isso. Todos os dias, o 999860206. Também né? temos o nosso e-mail, cbntecnologia@gmail.com, né, para fazer o envio de perguntas, sugestões aqui para o quadro CBN Tecnologia. E nós temos mais algumas perguntas aqui. Vamos tentar ver. Bom, por enquanto não. Gilberto, a gente queria te agradecer. Obrigado. Lembrando que semana que vem, a partir de segunda-feira, tem Campus Party em São Paulo, né? E o CBN Tecnologia vai estar lá cobrindo o Campus Party. Vamos trazer todas as novidades da Campus Party, tudo que aconteceu de legal, de bacana, na próxima sexta-feira. No CBN Tecnologia, vamos fazer diretamente lá da Campus Party, falando tudo que tem de legal que apareceu na tecnologia, né? Nesse grande evento que vai acontecer em São Paulo. Bem legal. Gilberto, você sabe que as dicas de tecnologia são sempre muito demandadas. Ainda tem uma última Vamos ouvinte lá. aqui pedindo uma ajuda. Vamos lá. ajudá-la também, né? Está mandando para o Torpedo, querendo saber o seguinte: por que o serviço de dados 3G está tão lento? É o Luciano que está enviando uma participação pelo Torpedo. Olha, Luciano, por vários motivos. Primeiro, falta de investimento das empresas, né? Um excesso de usuários, né? Porque o sistema de 3G no Brasil ele tem uma característica muito diferente do sistema 3G de outros lugares do mundo. Por quê? Aqui no Brasil, né, lá fora, eles é utilizado como realmente acesso a dados móveis. Você está fora de casa, fora do lugar de trabalho e você usa o 3G para isso. Aqui no Brasil, além desse uso, como a gente tem uma deficiência grande do acesso em banda larga residencial e doméstico, muitas pessoas usam o sistema de 3G como se fosse um sistema fixo. Então isso sobrecarrega o sistema. E aí você tem uma quantidade imensa de usuários lá. Juntando a isso a falta de fiscalização da Anatel e falta de punição da Anatel por esse serviço de qualidade ruim, e juntando isso a falta de investimento dos operadores, das operadoras, essa mistura toda causa esse problema que todo mundo enfrenta, que é uma lentidão imensa do serviço de 3G de dados em todo o Brasil. E que, pelo visto, né, as perspectivas ainda não são boas. Não são boas de solução para esse problema, ainda vai Exatamente. demorar um pouquinho, né? Infelizmente. Ok, Gilberto, olha, muito obrigada aí pela participação. Obrigado a todos aí, um grande abraço, bom final de semana e até a próxima sexta-feira, diretamente lá da Campus Party. Com certeza.